1988, Ayrton Senna fecha com a sua primeira grande equipe, que é a McLaren. Era, sem dúvida, na época, em 88, a equipe mais foda da Fórmula 1. Ayrton Senna fechou com essa grande equipe que tinha um motor que atendia todas as necessidades, a estabilidade que ele precisava. Nessa equipe, quem já estava com o contrato fechado era o francês Alain Prost, que seria o seu arquirrival dentro da Fórmula 1 no decorrer dos anos, no fim dos anos 80 para o começo dos anos 90, né? Em 1990, Alain Prost resolve sair da equipe e vai para a Ferrari, enquanto Ayrton Senna continua na McLaren. E a treta continuou. Sempre era a disputa entre eles. Senna, Prost, quem venceria, né? Ainda correndo pela McLaren, Ayrton Senna tinha o sonho de vencer aqui dentro de casa. Porque, como a gente já disse anteriormente, o Brasil sofria muito com fome e com problemas políticos. E o Ayrton Senna, ele tinha mais essa motivação para trazer títulos para o nosso país. Ele tinha esse sonho de mostrar para o brasileiro que a gente é capaz e que ele conseguiria vencer sim aqui dentro do nosso país. E ele tinha um carinho enorme por Interlagos também. Isso fez com que ele realmente quisesse vencer aqui. E ele conseguiu então, no ano de 1991, fazendo uma corrida épica, conseguindo guiar o carro nas últimas voltas com a caixa de câmbio danificada, pilotando somente com os braços mesmo. E na época a tecnologia não era tão avançada assim, e ele acabou no fim da prova conseguindo ganhar o título, ganhar o Grande Prêmio do Brasil. No êxtase da vitória, ele não sabia se ele chorava de emoção ou se ele chorava de dor, porque o carro começou a ficar muito pesado por conta desse dano na caixa de câmbio, né? O Ayrton Senna já mostrava que era diferente. Ele mostrava que, além de ser um piloto extraordinário e de se dedicar muito à carreira esportiva, ele também tinha o lado humano. Tanto é que ele criou, com a ajuda da sua irmã Viviane Senna, o Instituto Ayrton Senna, que ele gostava muito de ajudar as crianças e tudo mais, entendia os problemas sociais do Brasil. Mas dentro das pistas ele mostrou também esse lado humano. No GP da França, Ayrton Senna estava na liderança quando aconteceu um acidente com um piloto francês. E Ayrton Senna não pensou duas vezes, parou o carro e resolveu ajudar o piloto a tirar ele de dentro do carro, porque o carro estava tão danificado que a qualquer momento poderia explodir, tanque cheio. Então ele resolveu parar o carro, sair correndo e ajudar o piloto, ao invés de conseguir mais um título, aliás, mais um grande prêmio, né? Nesse caso, Grande Prêmio da França. Quem venceu dessa vez foi o piloto Nigel Mansell. Ainda em 1993, Ayrton Senna estava correndo e fechando o contrato por corrida com a McLaren. Não tinha muita coisa certa e a Williams queria muito o Ayrton Senna. Na metade mais ou menos de 93, o Ayrton Senna já estava meio que com o pé na Williams e tal, e aí acabou trocando de escuderia. Nisso o Prost já estava de fora. Outra treta que estava chegando na Fórmula 1, no circo da Fórmula 1, é o alemão Michael Schumacher, que depois da morte do Ayrton Senna acabou também sendo um grande nome dentro da Fórmula 1. De 93 para 94, então Ayrton Senna já estava na Williams, que foi infelizmente a sua última escuderia dentro da Fórmula 1. A Williams, na verdade, ofereceu para Ayrton Senna um carro extraordinário, uma potente desenvoltura com relação ao motor, ao câmbio automático, a questão de suspensão diferenciada e tudo mais. E isso atraiu Ayrton Senna também, né? Isso foi um dos grandes motivos para que ele fosse para a Williams. Ele precisava de um carro melhor para mostrar um melhor desempenho. E nisso a FIA resolveu intervir também com essa tecnologia toda que a Williams estava oferecendo. E resolveu boicotar algumas coisas. Isso tornou o carro do Ayrton Senna um pouco mais instável. Até em entrevistas que ele deu no começo da temporada de 94, ele falava, o carro ele tem uma boa potência de motor, mas as decisões da FIA acabaram deixando ele um pouco instável, um pouco difícil de guiar, porque eles resolveram alterar algumas coisas com relação à suspensão e esse negócio da troca de marcha automática.
E o Michael Schumacher, na época, ele estava sendo um pouco privilegiado na equipe que ele disputava. E o Ayrton Senna um pouco se incomodava com aquilo e tal. Até chegou a tirar algumas satisfações entre eles ali com relação a essa decisão. 1994 foi um ano, o começo da temporada foi meio que frustrante pro Ayrton Senna, porque ele esperava uma coisa do carro e teve outra, né? Os desempenhos dele, ao invés de aumentar, começaram a cair. E foi, infelizmente, o último ano do Ayrton Senna. Inclusive, nesse ano, ele começou a travar algumas discussões dentro do circo da Fórmula 1 com relação à segurança, que os carros estavam sendo muito perigosos, estavam mostrando um pouco de agressividade com relação aos pilotos. Até em entrevista ele disse, é divertido para o público, mas para a gente que é piloto, acaba sendo um pouco prejudicial quando acontecer alguma coisa, né? E, infelizmente, acabou acontecendo. Nos treinos a pista já mostrava um pouco de perigo, porque o Rubinho Barrichello na época acabou sofrendo um acidente. Graças a Deus não aconteceu muita coisa com ele, apenas alguns arranhões, mas já mostrou uma certa insegurança dentro dessa pista. Inclusive o Ayrton Senna nesse dia ficou muito preocupado com o Rubinho. Um dia depois, nas classificatórias, Roland Ratzenberger acabou perdendo a vida nesse mesmo circuito de Imola, na Itália. E isso deixou o Senna ainda mais preocupado. A briga dele parecia que não tinha surtido efeito com relação à segurança, com relação à estabilidade dos veículos. E isso acabou chocando muito ele. Foi um dia antes da corrida de fato, né? Antes da corrida, no dia 1º, Ayrton Senna já estava muito pensativo. Muitos jornalistas perceberam isso dele e estranharam, né? Que Ayrton Senna ele era um cara que ficava mais dedicado na montagem do carro, ficava por dentro mesmo da situação. E nesse dia ele ficou quieto, isolado, pensativo, porque parecia que alguma coisa de errado iria acontecer. E de fato tinha acontecido antes, né? Com o Rubinho e com o Ratzenberger. Ayrton Senna foi pole position nesse dia, então foi para a corrida. Uma perspectiva muito grande de ser de novo o campeão mundial, e foi a última corrida da sua vida. Na curva Tamburello, Ayrton Senna acabou sofrendo um acidente. O Ayrton Senna estava em alta velocidade, era um dos trechos mais rápidos do circuito de Imola, onde ele atingia 300 km por hora. No impacto ainda ele conseguiu reduzir para 200 e alguma coisa, mas foi inevitável, foi realmente uma fatalidade. O Ayrton Senna, quando morreu, supostamente dentro da pista, foi levado de helicóptero pro Hospital Maggiore em Bolonha, na Itália, 10 minutos da pista, e algumas horas depois houve a confirmação da morte mesmo. Alguns dizem que além do pneu que não estava dilatado o suficiente para deixar o carro instável, alguns dizem que a barra de direção, que na época foi soldada, tinha dado problema e fez com que o Ayrton Senna não virasse o volante e passasse reto na curva Tamburello. Esse também foi uma das teorias, inclusive a mais aceita até então, da causa do acidente do Ayrton Senna. Tem até discussões sobre a questão de que se ele morreu dentro da pista ou se ele morreu no hospital. O médico que atendeu ele dentro da pista deu um relato anos depois, dizendo que Ayrton Senna tinha perdido a vida dentro da pista mesmo, porque uma barra de direção acabou perfurando a viseira do capacete e entrando um pouco acima do olho direito do Ayrton Senna e acabou perfurando o cérebro dele. Com a morte do Ayrton Senna, toda a briga que ele tinha feito em vida começou a surtir efeito. Isso é um pouco revoltante, né? Depois que o cara morre, que começam a ouvir ele, né? Com a morte do Ayrton Senna, a política de segurança da Fórmula 1 deu uma reviravolta. Tudo começou a ser tratado com mais atenção, principalmente com relação às curvas, com relação à proteção de impacto, com relação à inspeção também dentro de cada box. Isso realmente, a morte dele realmente foi um divisor de águas da Fórmula 1, tanto é que depois da morte dele, poucos acidentes gravíssimos aconteceram, porque tudo que ele falava que fazia falta quando se tratava de segurança, realmente fazia, e foi isso que tirou a vida dele.
Brasil perdeu um grande ídolo que até quem não viveu na época tem uma admiração muito grande por ele, não só por conta dos seus títulos, foram 3, a gente sabe que o Schumacher ganhou mais do que ele títulos, infelizmente, né? A representatividade do Senna não para só nas pistas. Já visto que o Instituto Ayrton Senna continua a todo vapor, a irmã dele, Viviane Senna, é quem toma a frente de tudo isso, e o Ayrton Senna deixou para todos os fãs e para todos os brasileiros a lição de esperança, de força de vontade, garra e determinação. Esses são os pontos cruciais que fizeram com que ele se tornasse o grande piloto que foi, e ele fazia questão de dizer isso para todo o público, para todos que assistiam às corridas dele. Isso acabou sendo eternizado. Ayrton Senna, ele se transformou num mito por conta de todas as lutas travadas dentro e fora das pistas.